colocou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão, e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito! Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse: aqui estou, ó Senhor. No livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Eu proclamo as novas de justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios. Não oculto no coração a tua justiça. Falo da tua fidelidade e da tua salvação. Não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. Amém? Essa é a palavra do nosso Deus. Vamos orar, pedir a Deus iluminação, para que Ele fale ao nosso coração nessa noite, diante da sua palavra. Bondoso Deus, ainda na sua presença nessa noite, nós agora suplicamos a Ti, ó Pai, que o Senhor fale conosco. O Senhor já tem falado neste culto, nós já temos tido um contato íntimo com o Senhor nesta noite, mas de maneira muito especial, ao refletirmos sobre a sua santa e maravilhosa palavra, nós pedimos que essa palavra ilumine os nossos passos, ilumine a nossa mente, o nosso coração, e nos faça compreender de fato, ó Deus, o que significa depender do Senhor, confiar no Senhor e depositar a nossa esperança em Ti. É assim que nós oramos. Fale através da minha vida, apesar de mim, para que a Tua igreja seja edificada, assim como eu fui ao ler a palavra do Senhor no Salmo de número 40. É assim que oramos em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Irmãos, não é novidade para ninguém que nós passamos por momentos de dificuldade durante a vida. E são muitos os problemas que nós enfrentamos ao longo da nossa caminhada, seja na fé ou seja fora dela. É bem verdade que no mundo que jaz no maligno, nós vamos experimentar tudo aquilo que esse mundo debaixo do maligno oferece. Nós vamos experimentar a corrupção em todos os aspectos da sociedade. Nós vamos experimentar perseguições e nós vamos experimentar o caos que existe não somente fora de nós, mas também dentro de nós. Nós experimentamos caos dentro das nossas emoções, nós experimentamos caos dentro das nossas convicções. Quantas vezes ao longo da vida nós mudamos de ideia, nós mudamos acerca do que nós pensamos, e como isso aflige o nosso coração. Como nós mudamos ao longo das eras, e como a cada era, a cada etapa, a cada século, nós experimentamos um mal diferente, ou o mesmo mal disfarçado de outras facetas no aspecto social, humano, natural que nós vivemos. Irmãos, de fato, nós experimentamos por problemas. E ao longo da nossa caminhada de fé, nós somos sempre incentivados a clamar a Deus por socorro. E é exatamente isso que o salmista faz no Salmo de número 40. Davi está clamando por socorro em meio às adversidades da sua vida. A gente não sabe qual é o contexto do Salmo de número 40, mas a gente bem sabe que Davi passou por inúmeras problemáticas ao longo da sua história dentro da narrativa bíblica. Perseguições, ameaças de morte, problemas dentro do relacionamento entre homem e mulher.
E muitos outros problemas, questões financeiras, questões de governo, questões políticas. Nós não sabemos de fato o que Davi experimentou, mas nós percebemos que nesse salmo, no primeiro versículo, nós temos uma verdade acerca de como Davi enfrentou um momento de angústia extrema em que ele estava passando dentro do contexto da sua vida. Versículo de número 1, eu optei pela NVI e você vai entender por quê. Ele vai dizer o seguinte: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Eu gosto da tradução da NVI aqui, porque quando você faz uma análise dentro desse texto, lá no original, a gente sabe que o Antigo Testamento foi escrito no hebraico, existe um jogo de palavras interessante para a tradução aqui. Talvez na sua versão, se você está com a ARA em mãos, você vai ver que a versão está dizendo sobre esperar, eu esperei confiadamente, ou esperei pacientemente no Senhor. Mas eu acredito que a melhor tradução seja da NVI, porque existe um jogo de dois verbos aqui, que são traduzidos da mesma forma. O verbo kavokavit, que vem do verbo kavá, que significa esperar. E o hebraico geralmente faz isso, dando duas palavras de mesma tradução, quando ele quer enfatizar alguma coisa. Quando ele quer trazer intensidade para alguma expressão que o autor de algum livro do Antigo Testamento quer dar. E a repetição desses dois verbos, ela é muito típica dentro do contexto do Antigo Testamento. E ela reforça uma ideia de que o salmista está dando muita ênfase, ao ponto de levar essa ênfase do esperar ou da esperança, numa perspectiva muito mais ativa do que passiva. Percebe que quando você lê na sua versão, se você está com a ARA ou se você está com a NVT, dá uma sensação de que o salmista está passando por algo angustiante na sua vida, mas ele está na dele, ele está esperando pacientemente, ou ele está esperando com paciência, tranquilo, em meio a um momento de angústia. Mas não é de fato o que está passando dentro, é difícil dizer dentro do coração de Davi enquanto ele escrevia, mas em meio a um momento de angústia perene na vida aqui de Davi, e conhecendo bem Davi através das escrituras, a gente sabe que Davi era um cara muito emocional, né? Um cara que transbordava, um cara como Pedro foi, né? É certeza que Davi também tiraria uma espada da bainha e cortaria a orelha de alguém que, se estivesse na presença de Jesus, fosse capturar Jesus, assim como Pedro fez, porque ele era um cara emocional, era um cara passional ali, e a sensação que dá, e através do texto hebraico, é que, na verdade, Davi tem uma ação ativa em meio ao que ele estava passando. É como se ele estivesse dando uma resposta e contra-atacando um momento de angústia que ele estivesse passando. Por isso, uma versão interessante seria a da NVI, que fala: coloquei toda a minha esperança no Senhor. Está vendo? Tem uma certa diferença aí. Diferente de esperar pacientemente, colocar, depositar toda a minha esperança no Senhor. O salmista precisa dar uma resposta ao que ele está vivendo. Davi precisa responder ao sofrimento, ele precisa contra-atacar, e a primeira consequência dessa opção de colocar toda a esperança no Senhor, é que Deus, num movimento parecido com o que o ser humano faz, ele se inclina e ele escuta, ele ouve. Todas as vezes que a Escritura mostra esse movimento de Deus, um movimento de se inclinar e ouvir, ela está querendo mostrar que o Senhor está se importando e vai resolver a problemática. Ela já dá indícios de que isso vai acontecer. A segunda perspectiva e a segunda resolução de Deus, ou a segunda consequência dentro de um movimento onde Davi coloca a esperança dele, respondendo à angústia, coloca a esperança dele no Senhor, é que o Senhor tira ele de um poço de destruição. Olha o versículo 2 aí na sua Bíblia. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Se você é leitor das Escrituras, você já ouviu
já leu, melhor dizendo, ou já ouviu as Escrituras, momentos em que a palavra de Deus vai citar poços e cisternas ao longo das Escrituras, sempre utilizando poço ou cisterna, que são semelhantes, simbólicos, como uma metáfora. E todas as vezes que aparece essa metáfora, poço, cisterna, e aqui também a gente percebe no versículo 2 a rocha, mas falando do poço e da cisterna, a gente vai perceber que o poço está sempre acompanhado daquilo que ele precisa ter: água. Todas as vezes que nós vemos poços, textos de cisternas nas Escrituras, são metáforas daquilo que esse poço, na teoria, deveria oferecer: água potável, alguma coisa que mate a sede, alguma coisa que dê uma resposta positiva a uma demanda, e essa demanda é a sede. E aí a sede, ela é muito grande, pode ser sede de várias coisas, nós temos várias sedes na nossa vida, né? E talvez você se lembre de um texto específico, um texto que eu preguei aqui, a última vez que eu preguei nesse texto, não, a penúltima, Jeremias capítulo 2, onde o profeta Jeremias recebe uma profecia do Senhor, dizendo que o povo de Israel estava construindo cisternas ou poços rachados. E por estarem construindo esses poços rachados traziam terra para dentro da água. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer. E a água estava adulterada. E o que é a simbologia daquele texto? Deus está dizendo: olha, vocês estão fabricando ídolos, na esperança de que esses ídolos vão matar a sede, vão matar a sede de vocês, vão resolver os seus problemas. Lembra desse texto? Eu coloquei vocês numa terra que tem provisão, e vocês constroem um Deus chamado Baal, na certeza de que esse Deus, ou na esperança de que esse Deus vá trazer provisão no solo para vocês. E aí então ele vai dizer: olha, vocês constroem essas cisternas rocas ou rachadas, e elas na verdade elas são inúteis, porque elas não têm aquilo que vocês procuram, elas não dão as respostas, elas não matam a sede da forma que vocês esperam. Davi tem uma forma de pensar muito parecida com o que Jeremias estava recebendo do Senhor naquele texto. Ele tem uma forma de pensar e se expressar parecida. Ele diz que estava num poço de destruição, que nesse poço havia lama. Também no livro do profeta Jeremias, lá no capítulo 28, a gente vai ver um momento que o profeta Jeremias é lançado dentro de um poço de verdade, agora não é metáfora, lançado dentro de um poço cheio de barro, cheio de lama. E qual o motivo do profeta ter sido lançado lá? Para morrer. Porque lá ele não encontraria água, ele não seria alimentado, e ele afundaria naquela lama e ele morreria. Depois a gente vê que ele é resgatado desse poço. Irmãos, o que a gente está querendo falar? O que a palavra do Senhor está querendo dizer com esse texto? Talvez Davi devesse ter pensado, poderia ter pensado em algum momento na sua vida, que ele estava cercado de poços que resolveriam, que tinham condições de resolver as demandas da vida dele. Davi era rei, Davi tinha um poderio militar estrondoso. Se alguém atentasse contra ele ou contra o povo, ele tinha esse poder militar para salvar. Se uma crise de escassez aparecesse na terra em que Davi governava, ele tinha recurso, porque ele tinha coisa guardada, ele tinha mantimento. Se o problema fosse espiritual, Davi poderia bater no peito e dizer: eu sou o rei escolhido por Deus, eu sou o rei escolhido por Yahvé, eu sou, naquela época, o pastor do povo de Israel, que era isso que simbolizava o rei. O rei era como um pastor, que deveria cuidar e guiar, conduzir o povo segundo a palavra do Senhor. Talvez em algum momento da vida de Davi, em meio aos problemas que apareceram, ele olhou para o lado e viu a aparência de muitos poços, e talvez em algum momento ele achou que ele tinha condições das mais variáveis de resolver qualquer problema que aparecesse na vida dele. Meu irmão e minha irmã,
Quais são os poços aparentes que têm aparecido na nossa vida? Quais são as cisternas aparentes na sua caminhada? Onde nós temos colocado e depositado esperança, achando ser um poço de água potável, que vai matar a nossa sede, que vai solucionar os nossos problemas, que vai, de fato, trazer uma demanda positiva para a nossa necessidade. E, na verdade, nós temos percebido que esses poços, e nós vamos perceber isso, que esses poços, na verdade, estão cheios de lama. E quando nós depositamos a nossa vida, a nossa esperança, a nossa confiança em qualquer outra coisa, em qualquer um desses poços aparentes, nós vamos perceber que eles não matam sede, porque eles estão contaminados. Eles só têm aparência de poço, mas estão rachados. Davi cai na real, e ele assume que ele estava num poço de destruição, um poço que talvez aparentasse ter água limpa, mas que estava atolado de lama, e nessa lama ele estava afundando, e caminhando para a sua morte inevitável. Nós vemos isso na nossa vida, mas o Senhor, num movimento ativo de resposta a Davi, transporta Davi dessa situação. Ele tira Davi de um poço de lama, onde ele estava afundando, um poço de destruição, e ele coloca Davi num piso estável, num piso firme, que ele simboliza como a rocha. A rocha sempre simbolizando um lugar seguro, um lugar inabalável. Diferente de uma casa construída sobre a areia, a rocha é de fato o fundamento sólido. Diferente de uma casa onde na primeira tempestade, no primeiro vento, no primeiro sopro, ela desmorona, a rocha é inabalável, a rocha é firme, é segura. Davi poderia pisar em solo seguro, ter a certeza de que não afundaria, porque o Senhor transporta ele, tira ele desse lamaçal, desse poço de lama, dessa condição de idolatria, onde ele estava depositando sua confiança em algo que não solucionaria o seu problema, e ele então mostra que ele é o único capaz de colocar Davi numa rocha firme, num piso inabalável. Por isso, o movimento no versículo 1, ele é ativo. O salmista, ele precisa entender, e ele entende, que ele tira a esperança dele do poço de destruição, e ele tem que colocar essa esperança no Senhor. E quando ele coloca toda a esperança, toda a confiança do seu coração no Senhor, o Senhor ouve, se inclina, ouve o grito de socorro, ouve a súplica de Davi, e ele já num primeiro momento tira Davi dessa situação e o coloca seus pés em chão seguro. Versículo 3, assim que a angústia se foi, seus lábios então entoam um novo cântico. Versículo 3, pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Se Davi pede socorro num primeiro momento, se o que sai dos lábios do salmista é um grito desesperado de socorro, o agir ativo do Senhor em resposta à súplica de Davi transforma o canto da boca de Davi. Ele não mais grita por socorro, mas é colocado nos seus lábios um novo cântico, um cântico de louvor ao Senhor. Em salmos posteriores, a gente vai ver isso no Salmo 96, 98, a frase um novo cântico, ela sempre está associada aos eventos finais. Você vai ver lá em Apocalipse, capítulo 14, que nos últimos dias nós teremos um novo cântico. Mas aqui, de forma especial, essa nomenclatura, um novo cântico, ela denota um cântico de salvação. Ela denota um cântico diante da resposta ao que Deus fez. E o que Deus fez? Ele se inclinou, ele ouviu, ele ergueu, ele pôs e ele firmou. Esses foram os movimentos de Deus, movimentos ativos em resposta à súplica e ao socorro de Davi.
e ao pedido de socorro de Davi. Davi então começa um cântico de louvor a Deus pela salvação que ele recebeu. E no verso B desse mesmo versículo, tá? A gente leu o verso A do mesmo versículo, o versículo de número 3, ele continua: muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Ou seja, a experiência de Davi de salvação, de clamar por socorro no lugar certo, de depositar, de colocar a sua esperança no Senhor, ela vai servir de exemplo para que todos possam ver. E para que todos possam, assim como Davi, entender que existe um lugar onde, quando a confiança e a esperança é depositada, ela rende juros, ela é bem investida e ela tem retorno. Ela tem retorno. E muitos confiarão no Senhor. O segundo argumento que eu quero trazer está no versículo 4 e 5. A gente vê então qual é esse novo cântico de Davi. Qual é o cântico transformado do salmista? Versículo 4: como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança, e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. O novo cântico é um cântico teocêntrico, perceba. Davi não está cantando: olha, eu não tenho mais problemas, eu estou salvo, eu não estou sendo mais perseguido, a minha angústia acabou. O novo cântico de Davi não diz respeito a ele, mas Davi começa a jubilar e a cantar acerca de Deus, e um Deus que traz felicidade. Como é feliz os que põem no Senhor a sua confiança. É um cântico alegre, mas não uma alegria cantada para o que tinha sido simplesmente solucionado na sua vida, mas uma alegria cantada por ter por perto aquele em que ele sempre poderá confiar e depositar a sua esperança. Porque maior e mais importante do que a bênção é o abençoador. E quando nós temos a presença daquele que sempre vai ser fiel, que sempre vai ouvir as nossas orações e que sempre vai responder de forma ativa o depósito da nossa esperança e da nossa confiança, o nosso lábio não vai poder dizer outra coisa, senão: bendito seja o nome do Senhor, bendito e bem-aventurado aquele que confia nesse Deus e que tem esse Deus por perto. Perceba então que Davi está pouco preocupado com o que foi resolvido na sua vida, mas ele está cantando de alegria, porque esse mesmo Deus que ouviu a sua súplica é um Deus que vai permanecer no mesmo lugar, sempre na expectativa de que o seu povo deposite nele todas as fichas, toda a esperança, toda a confiança nesse Deus. No verso 4, ele continua trabalhando no contraste entre os enaltecidos ou bem-aventurados, ou feliz, na minha tradução, na NVI, na área está bem-aventurados, assim como o Sermão do Monte também fala sobre as bem-aventuranças, é a mesma ideia. Bem-aventurados, os felizes, sortudos, talvez seja uma tradução interessante, os que optam por confiar no Senhor. Mas ele vai trazer um contraste sobre aqueles que seguem os orgulhosos, porque naturalmente um orgulhoso, e aqui ele está falando daquele que é orgulhoso por essência, ou seja, aquele que não confia de fato no Senhor, aquele que se afastou do Senhor, justamente por ser orgulhoso, ele se afasta do Senhor e ele decide seguir falsos deuses, porque ele é orgulhoso. Talvez para esse, o poço de lama que ele criou e construiu, seja a sua autossuficiência. Eu consigo resolver os meus problemas. Eu consigo solucionar, porque eu tenho mestrado, eu tenho doutorado, eu sou isso, eu sou aquilo. Talvez o orgulhoso que se afaste da presença do Senhor e confie em falsos deuses, seja aquele que deposite toda a sua expectativa e a sua confiança no dinheiro. Eu tenho dinheiro, se eu tenho dinheiro eu tenho saúde, se eu tenho dinheiro eu tenho como me locomover para onde eu quiser no mundo, se eu tenho dinheiro eu tenho visibilidade, se eu tenho dinheiro eu tenho
prazer em abundância na minha vida. E a ideia de que o dinheiro vai suprir toda a falta, toda a necessidade, gera um coração orgulhoso e, naturalmente, um convencimento interno de que eu devo seguir o dinheiro, porque é ele quem vai me trazer a solução dos meus problemas. E aí a gente poderia falar de muitas outras coisas que suprem essa lacuna no coração do orgulhoso. Mas Davi está dizendo, olha, feliz é aquele que confia no Senhor. Feliz é aquele que põe a sua esperança nele. Feliz é aquele que coloca tudo em Deus. E não vai atrás desses orgulhosos. Ou seja, não pensa como eles. Não os segue. Porque eles se afastam para seguir falsos deuses. Versículo 5. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tens feito. Não se pode relatar os planos que preparaste para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Eu confesso que quando eu li esse versículo, eu já tinha lido o Salmo 40, mas quando eu parei para meditar nesse texto, esse versículo de número 5, ele me trouxe uma sensação de familiaridade com as irmãzinhas da SAF, as Nossas Senhoras da SAF, de todo o Brasil, mas de forma especial as lá de Minas, da minha terra, e em especial uma irmã que é muito querida, e por muito tempo ela se tornou minha mãe de oração, desde antes de eu ir para o seminário, uma irmãzinha idosinha lá da SAF de Passos. Ela disse para mim, olha, você vai para o seminário, vai ficar os 4 anos lá em Campinas, e você pode ter certeza que todas as semanas você vai ter uma mãe orando por você, uma mãe espiritual, de joelhos, intercedendo pela sua vida. E todas as vezes que eu retornava para Passos, a minha cidade lá em Minas, e eu a encontrava, começando um diálogo ali com ela, eu sempre perguntava para ela como ela estava. Como você está, irmã? Como é que estão as coisas, né? Prosa de mineiro, né? Como é que estão as coisas aí na tua casa? Como é que está a família, né? A Tati sabe bem como é que é. E eu confesso que essa irmãzinha, ela me dava uma resposta muito parecida com o Salmo 5 todas as vezes que eu perguntava para ela. De forma muito simples, ela sempre respondia, ô meu filho, Deus tem feito tanta coisa boa na minha vida, eu não sei nem como que eu começo a te contar. É tanta coisa, eu não sei por onde começar, nós temos pouco tempo, porque a gente marca um cafezinho, você vai lá em casa e eu te conto. Tanto de bênção que Deus tem me dado. E acho que essa é a sensação que eu tenho com esse versículo de número 5. Davi dizendo, quantas maravilhas tens feito, Senhor. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Ou seja, Senhor, tem tanta coisa que eu sei que o Senhor tem feito, tantos planos, tantas bênçãos eu tenho recebido. São tantas bênçãos, eu queria proclamar elas todas, mas elas são tão numerosas que eu nunca vou conseguir fazer isso. E eu nem sei por onde começar. Ali eu sempre presenciava, na vida daquela irmãzinha, a personificação dos lábios jubilosos que esse salmo está dizendo. Eu sabia que ela provavelmente tinha problemas, mas talvez aquela irmã já tivesse experimentado tantas vezes a presença daquele em quem ela com certeza colocava toda a sua confiança e toda a sua esperança, que ela não sabia falar outra coisa. Ela não sabia falar dos problemas dela. Ela sabia ter um lábio jubiloso, um cântico de louvor a Deus. E ela falava baixinho, não era gritando não. E nem cantava não, porque já era bem idosinha. Eu estou falando já era, porque ela faleceu tem 2 meses, infelizmente, lá em Passos. E o que eu sempre ouvia dessa irmã eram lábios jubilosos. Tem tanta coisa, meu filho, que Deus tem feito na minha vida, que eu nem sei por onde contar. É o que o salmista está experimentando. O salmista está experimentando uma paz tão grande, uma felicidade tão grande no coração, percebendo que no momento de súplica, de clamor por socorro, ele foi atendido, mas talvez na certeza de que mesmo nos próximos problemas que ele ia enfrentar, ele poderia ter a certeza de que o mesmo Deus que um dia o salvou, estaria com ele,
e que se esse Deus não o livrasse porventura, ele permaneceria sendo o Deus da sua salvação. Ele permaneceria sendo o Deus que se inclina e ouve, mas que permanece fazendo a sua vontade, porque o salmista percebeu que a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. No versículo 6 a 8, desse mesmo salmo, a gente vai perceber um movimento diferente de Davi. Depois então, de primeiro pedir socorro, ser atendido, entender onde ele tinha errado, onde ele tinha deslizado, por confiar em outros postos aparentes, Deus então vai, intervém, salva, muda o que sai dos lábios do salmista, um cântico novo é colocado nos lábios dele, e agora ele entende que ele não pode continuar vivendo da mesma forma. Perceba qual é a temática do salmo. O salmista erra, percebe o erro, experimenta num passo de fé colocar sua esperança em Deus. Tem um retorno positivo, tem os seus lábios transformados, coração transformado, recebe de Deus a salvação, e agora ele percebe que ele não pode permanecer vivendo da mesma forma. Ele vai dizer no versículo 6, sacrifício e oferta não pediste, mas abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não exigiste. Então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus, a tua lei está no fundo do meu coração. Davi usa aqui uma maneira de dialogar, parecida com Samuel e parecida com outros profetas, onde ele percebe que os sacrifícios repetidos todos os anos eram incapazes de aperfeiçoar o coração de um eleito e de alguém que fazia parte do povo de Deus. Você vai se lembrar de textos onde o próprio Deus vai dizer, olha, estou cansado, estou enojado dos sacrifícios, porque os sacrifícios, como um cumprimento ritualístico, a gente falou isso na sala do MP hoje também, não mudava o coração do ser humano, não mudava o coração do homem, e o Senhor aponta isso, e não somente o Senhor, mas Davi, Samuel e outros homens, por conviverem com Deus, percebe que esses sacrifícios e essas ofertas só para passar pano, passar uma borrachinha ali no pecado, já não estão agradando o coração de Deus, e está chegando um tempo onde isso precisa acabar. Então ele vai dizer, sacrifícios e ofertas não pedistes. Não quer dizer que ali ele está abolindo a ideia de sacrifício que existia no Antigo Testamento, mas ele está mostrando, olha, o Senhor está muito mais interessado por alguém que, assim como o profeta Isaías vai dizer, se coloca diante dele e diz, aqui estou, Senhor, para fazer a sua vontade, aqui estou para ser um homem de Deus, aqui estou para ser uma mulher de Deus, aqui estou, Senhor, disposto a viver para a sua glória, para a glória do Senhor, para a glória de Deus. Ele percebe que ofertas não traziam essa transformação. Davi entende que mais vale um homem que decide intimamente viver para a glória de Deus, do que um que cumpria uma cartilha de ordenanças para retratar o seu pecado e mascarar um coração de pedra. Então o movimento do salmista é um movimento que se arrepende e é um movimento que se coloca à disposição para mudar, para viver uma vida para a honra e glória de Deus. Mas irmãos, nós sabemos que o problema da nossa vida não é os momentos em que você sai desse culto decidido a mudar. O problema que assola a nossa identidade, o problema que assola a nossa vida, uma vida que ainda milita entre santidade e pecado, é difícil. E vão ser muitos os momentos ainda na caminhada em que a gente vai deslizar, em que nós vamos olhar para as cisternas ao longo da nossa vida, e que muitas dessas cisternas nós mesmos construímos, e nós vamos depositar mais uma vez a nossa expectativa nelas.
Mais uma vez nós vamos colocar esses poços na frente do Senhor, confiando de que eles vão matar a nossa sede. Por isso, Hebreus capítulo de número 10, eu convido você a abrir, nos versículos de 1 a 10, vão mostrar a partir desse mesmo texto do Salmo 40, a intervenção de Deus mais uma vez na história, e mais uma vez o Senhor resolvendo o nosso problema. Hebreus capítulo 10, versículos de 1 a 10, diz o seguinte: a lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos? Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas um corpo me preparaste. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou, no livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios e ofertas e holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a lei. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo. Pelo cumprimento dessa vontade fomos santificados, por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. O autor de Hebreus está dizendo em alto bom som, que, não tem problema, pode atender, viu, irmã? O autor de Hebreus está dizendo em alto bom som: olha, os sacrifícios nunca seriam suficientes para mudar o coração de um pecador, porque se isso realmente acontecesse, todo ano que alguém oferecesse um bode ali, um animalzinho para ser sacrificado, seria um ano para aperfeiçoar esse coração, e talvez esse pecador não voltaria no ano seguinte, porque ele está sendo aperfeiçoado, o sacrifício tem transformado a sua vida, seu caráter, e ele então está deixando os seus pecados. Mas ele vai dizer: olha, os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais sentiriam culpados dos seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual de pecados, porque é impossível que por sangue de touros e bodes o pecado seja tirado da consciência, da culpa, do corpo do homem. Mas então ele vai dizer que pelo cumprimento da vontade de Deus, realizado por um homem, que decidiu fazer a vontade de Deus, e pelo sacrifício desse homem, pelo sangue desse homem, o pecador pode ser transformado, o pecado pode ser perdoado, e nós não precisamos mais de um ritual de sacrifícios, porque a nossa consciência agora é limpa diante de Deus, porque diante de Deus agora nós somos santos, somos aceitos, somos filhos, somos transformados. E se antes a nossa inclinação era poderosa, além da conta, para sempre nos levar a uma condição de idólatras, agora nós temos, pelo poder do sangue de Cristo em nós, a opção de viver e dizer a Deus: aqui estou eu para fazer a sua vontade, eu posso fazer a tua vontade, porque o teu Espírito habita em mim. Não existe mais empecilho para nós, não existe mais barreira para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, livres da condenação de Deus, nós podemos viver a vontade de Deus na nossa vida, nós podemos depositar a nossa confiança naquele que nos salvou, naquele que nos regenerou e naquele que prometeu que vai voltar no último dia. A nossa esperança permanece em Deus,
mas agora ela tem uma nova faceta, a faceta do Filho, a faceta do Messias, a faceta de Cristo, que morreu por nós, por amor do seu povo, para a honra e glória dele. Meu irmão, não existe lugar mais oportuno para você depositar a sua esperança do que no Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que lava a nossa consciência, que se sacrifica em nosso lugar, para que tivéssemos paz com Deus, e para que fôssemos transformados, porque hoje nós somos nova criatura, pelo sangue poderoso de Cristo sobre nós. Para finalizar, versículo 9 e 10, o salmista percebe que ele não pode ficar calado. Versículo 9 e 10, ele vai dizer: eu proclamo as novas da justiça na grande assembleia. Como sabes, Senhor, não fecho os meus lábios, não oculto no coração a tua justiça, falo da tua fidelidade e da tua salvação, não escondo da grande assembleia a tua fidelidade e a tua verdade. O salmista percebe que seria impossível ficar calado acerca dessa verdade, dessa mensagem, a mensagem de um Deus que salva, a mensagem de um Deus que se importa, a mensagem de um Deus que se inclina, ouve, transforma a situação, transporta o salmista de um lamaçal, num poço de destruição, e coloca ele numa rocha, num piso firme, tira a súplica de socorro dos lábios dele e coloca um cântico de exaltação a Deus. Meu irmão e minha irmã, quando nós olhamos para Cristo, nós vemos um Salvador. Quando nós olhamos para Cristo, nós vemos alguém que nos transportou do lamaçal de pecado e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Quando olhamos para Cristo, nós vemos alguém que foi justo, exerceu justiça em nosso favor, foi fiel para conosco, nos salvou, e o movimento natural do nosso coração é diante da assembleia ou onde quer que nós estejamos, nós proclamarmos sobre a fidelidade e sobre a verdade. E a verdade tem nome: Jesus Cristo. Jesus Cristo de Nazaré. Não é um movimento passivo. Nós sempre somos chamados a proclamar e a entregar aquilo que primeiro nós recebemos, aquilo que primeiro nós temos: a salvação em Cristo Jesus. Meu irmão, eu não sei o que você tem enfrentado na sua vida. Alguns eu até sei. Mas eu tenho a certeza, a mesma certeza que tinha Davi. A certeza de que existe um lugar onde a sua confiança é depositada e ela não é depositada em vão. O Oswaldo mexe com banco, entende até melhor essa maneira de pensar, né, Oswaldo? O depósito não é em vão. Depositar a nossa segurança, a nossa confiança e a nossa esperança no Senhor é o maior benefício que já nos foi concedido nessa terra. E se você, porventura, está passando por momentos de dificuldade, de tristeza, de angústia e de aflição, lembre-se que você tem um Salvador. Lembre-se que você tem uma mensagem na sua vida, uma mensagem que promete bênçãos eternas, muito além daquilo que pode mudar na sua vida aqui. Existem promessas para as nossas vidas eternas, de que haverá um dia em que não haverá mais pedidos de socorro dos nossos lábios, somente um louvor a Deus, um júbilo, um cântico de exaltação, porque estaremos na presença do nosso Redentor, do Salvador da nossa alma, e essa é a nossa esperança. É isso que nos norteia, é isso que enche o nosso coração. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Feche seus olhos.
Vou pedir para você ter um tempo de oração particular com o Senhor agora. Talvez seja o momento de pedir socorro, talvez seja o momento de suplicar, talvez seja o momento de reconhecer algo diante de Deus. Mas o meu desejo é que você saia daqui na certeza de que Ele se inclina e te ouve, de que Ele se importa com a sua vida, e de que Ele pode transformar a sua realidade hoje, a partir de hoje. Pai, obrigado. Obrigado por essa mensagem, obrigado pela sua palavra. Obrigado pela vida de Davi. Obrigado porque nessa noite nós nos lembramos da esperança que nos transborda nessa vida. Nessa noite nós nos lembramos em quem nós podemos confiar de fato. Nessa noite, talvez nós tenhamos nos lembrado dos poços de barro em que nós temos depositado a nossa esperança. Mas nós queremos que esses poços sejam quebrados dos nossos corações, Senhor. Nós queremos ter os nossos olhos abertos para a realidade de um Deus que caminha conosco, um Deus que se importa realmente conosco, um Deus que de fato existe, que de fato está presente, um Deus poderoso o suficiente para realizar qualquer obra na nossa vida, para nos transportar de qualquer lugar, para nos firmar numa rocha, para nos colocar em segurança, em pisos inabaláveis. Pai, que essa noite seja uma noite de transformação nas nossas vidas. Seja uma noite em que nós possamos nos ligar novamente com o Senhor. Seja uma noite que possamos nos lembrar da necessidade dessa intimidade contigo, Pai. Porque através dessa intimidade com o Senhor nós podemos ter uma paz em meio às nossas aflições, às nossas angústias. Pai, aceita a nossa oração, a nossa súplica. Aceita os nossos pedidos de socorro nessa noite. E nos faz viver sobre as veredas da Tua justiça, Pai. Eis aqui o Teu povo, disposto a ser homens e mulheres de Deus, desejosos em realizar a Sua vontade e viver para a honra e glória do Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado por ser o seguro da nossa vida. Obrigado por ser como os montes de Sião, algo que nos cerca e nos protege dia após dia, e algo que de fato nos abençoa e muda a realidade do nosso dia a dia. Obrigado, Senhor. É assim que nós oramos, agradecidos e confiantes que o Senhor nos ajudará nessa jornada, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Vamos entoar um hino de louvor a Deus?